Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula de hoje, estudaremos resistores de resistência elétrica variável. Em outras palavras, estudaremos o que são reostatos e quais os principais tipos desse dispositivo. Veja que ao lado desse resistor de resistência variável, eu pus, para fazer uma analogia bastante nostálgica, um Pokémon de forma variável, que é o Ditto, né? Não sei se alguém pegou essa referência, não sei se você é da minha época, mas é isso aí. Como dissemos anteriormente, os reostatos são resistores de resistência elétrica variável. Note que até agora, em nossas aulas de eletrodinâmica, trabalhamos somente com resistores de resistência elétrica fixa. Quando escolhíamos um resistor de 5 ohms, esperávamos que ele mantivesse esse valor de resistência elétrica até o fim da análise do circuito elétrico do qual esse resistor fizesse parte. Porém, na minha opinião, a utilidade do reostato é bastante intuitiva. Imagine que você tenha, em determinado local, a necessidade de uma resistência elétrica total de 15 ohms. Em vez de você adicionar 3 resistores de 5 ohms cada, em série, para que as suas resistências sejam somadas, é mais interessante que você tenha um único dispositivo que é capaz de subir sua resistência automaticamente para o valor de 15 ohms e que talvez ele possa também assumir outros valores, 20 ohms, 30 ohms, enfim. Essa é a grande vantagem do reostato. Não precisaremos de muitos resistores agora para atender às nossas necessidades. Apenas um reostato é capaz de suprir muitas dessas necessidades. Beleza? Os reostatos podem ser agrupados em duas classes. Nós temos os reostatos de variação contínua, que podem assumir qualquer valor de resistência elétrica entre o zero e a resistência máxima permitida, e temos os reostatos de variação descontínua, que não podem assumir quaisquer valores. Isso depende muito de como são construídos. Vamos em frente. Vamos estudar os reostatos de variação contínua. Como eu disse para você, o reostato de variação contínua é aquele cuja resistência elétrica assume um grande número de valores entre o zero e o valor máximo de resistência elétrica permitida por esse condutor. Digamos, exemplo, que você tenha um reostato que ele forneça valores até 100 ohms. Então, entre 0 e 100, você consegue cobrir uma enorme gama de valores. O principal exemplo dos reostatos de variação contínua é o reostato de Coulson. O princípio de funcionamento do reostato de Coulson é a partir da segunda lei de Ohm. Caso você esteja esquecido, não tem problema. Vamos revisá-la. Pessoal, esta é a segunda lei de Ohm. Diz ela que a resistência de um certo condutor é a mesma coisa que a sua resistividade, que é uma característica que depende de cada material, O ouro tem uma resistividade, a prata tem uma resistividade, é que nem caatinga de chulé. Cada pessoa tem a sua caatinga específica, E cada material tem a sua resistividade. Tal que, quanto maior a resistividade, maior a resistência do material. E quanto menor a resistividade, menor a resistência do material. Multiplicamos essa resistividade pelo comprimento do condutor.
Veja que, quanto maior o comprimento, maior a resistência elétrica. E quanto menor o comprimento, menor será a resistência. E, por fim, dividimos esse produto pela área de seção transversal de nossos condutores. Quanto maior a área, nós teremos uma menor resistência elétrica. São grandezas inversamente proporcionais, tanto que, quando você diminui a área, você aumenta a resistência consideravelmente. Em nosso reostato de Coulson, nós manteremos a resistividade e a área de seção transversal do condutor constantes, inalteráveis. Isto é, nós trabalharemos sempre com o mesmo material para que nós tenhamos a mesma resistividade e trabalharemos também com fios, com condutores de mesma espessura, para que tenhamos sempre a mesma área de seção transversal. Se essas duas grandezas forem consideradas constantes, quer dizer então que a resistência do material só poderá variar somente com o comprimento. Isso quer dizer que no reostato de Coulson, se alterarmos o comprimento total do resistor, alteraremos também a resistência total desse dispositivo. E nós vimos agora há pouco que quanto maior o comprimento, maior a resistência. E isso faz sentido, porque quando escolhemos um comprimento grande, ofereceremos mais dificuldade para o fluxo de cargas. Há um caminho mais longo a ser percorrido, teremos mais colisões entre as cargas e as partículas desse material chamado de resistor. Então, realmente, quando pegamos um comprimento grande, escolhemos uma resistência também grande. Por outro lado, quando escolhemos um comprimento pequenininho, nós escolhemos uma resistência pequena também. Isso porque teremos menor dificuldade para a travessia desse fluxo de cargas. Menos colisões, enfim, mais facilidade. Quanto menor o comprimento, menor a resistência elétrica. Vamos compreender agora o funcionamento de um reostato de Coulson. Note que escolhemos para essa missão um resistor de resistência elétrica bastante elevada. E temos, ao lado dele, um Coulson. Saiba desde agora que o Coulson nada mais é que um fio de resistência elétrica desprezível, ou seja, é uma resistência bem pequena. De forma ideal, poderíamos dizer, inclusive, que a resistência tende a zero. Seria muito bom que a resistência dele fosse 100% nula. Galerinha, a ideia do Coulson é que ele possa escolher um trecho desse resistor para funcionar normalmente e um outro trecho para ser inutilizado. Mas como será que isso funciona? Imagine que tenhamos posicionado o Coulson nessa região destacada. Galerinha, nós aprendemos que quando temos um fio de resistência desprezível, nós temos o mesmo potencial elétrico ao longo desse fio de resistência desprezível. É algo que aprendemos lá em nossa aula sobre curto-circuito. Isso quer dizer que esse ponto A tem o mesmo potencial elétrico que esse ponto daqui, que podemos chamar também de A. Veja então que, como esse trecho tem resistência desprezível, a corrente elétrica vai passar integralmente por esse fio. Veja que esse resistor daqui, essa parte do resistor, na verdade, está entre pontos de mesmo potencial elétrico.
Quer dizer, então, que esse trecho do resistor, esse trecho do reostato, está em curto-circuito, beleza? E a única parte do reostato que vai funcionar é o trechinho que recebe corrente elétrica, né? A partir deste pontinho em que está localizado o nosso cursor. Veja que aqui selecionamos um comprimento L e tivemos a esse comprimento uma resistência associada que estamos representando por R. Digamos que a nossa missão seja dobrar esse valor de resistência elétrica. Estudamos agora há pouco que a resistência e o comprimento são diretamente proporcionais. Então, se queremos dobrar o valor da resistência, queremos dobrar também o comprimento escolhido pelo reostato. Veja que para isso precisamos diminuir a região em curto e aumentar a região em pleno funcionamento. Para tanto, podemos mover o cursor para a esquerda. Veja que realmente o trecho em curto diminuiu consideravelmente e agora temos uma corrente elétrica passando por um resistor de resistência maior que a anterior previamente escolhida. Essa é a grande vantagem do reostato de cursor. Nós podemos escolher qualquer valor de resistência elétrica entre o zero e o valor máximo permitido pelo reostato. Por isso dizemos que a variação é contínua. Ela tem uma continuidade. Você pode escolher meio ohm, 1 ohm, 2 ohms e qualquer valor entre eles até o valor máximo permitido pelo dispositivo, né? E assim vai. Em vez de escolher um comprimento 2 vezes maior que o original, o que dá uma resistência 2 vezes maior, você poderia pegar também o triplo do comprimento original. E daí você teria o triplo da resistência. Tranquilo? Note que o reostato de cursor, por muitas vezes, é chamado de potenciômetro. O nome potenciômetro surgiu quando utilizava-se esse tipo de reostato em aparelhos de rádio, por exemplo, em que você poderia controlar o volume do som de saída. E, como sabemos pelas aulas de ondulatória, o volume do som está associado à potência da onda. E daí tivemos a origem deste termo daqui. Hoje em dia, as pessoas que estudam circuitos elétricos, os engenheiros, os eletricistas, usam o termo potenciômetro quando temos um reostato que altera a resistência local a fim de você ter uma alteração na tensão elétrica de saída. Primeira lei de Ohm, né? Se você mexe na resistência, você é capaz de mexer também na DDP local. Tranquilo? E o termo reostato fica como utilizado somente para alterar a resistência elétrica e você ter uma mudança também ali na corrente elétrica, né? Se mantivermos a DDP constante, a gente sabe que quanto maior a resistência elétrica, menor será a corrente elétrica, beleza? Então, usamos potenciômetro como um termo de uso do reostato para quando nós queremos alterar a tensão elétrica de saída. Mas isso é mais para quem trabalha com engenharia elétrica mesmo. Tranquilinho? Vamos lá. Vamos estudar agora os reostatos de variação descontínua. Qualquer reostato desse tipo possui uma resistência elétrica variável que pode assumir um número limitado de valores entre o zero e a resistência elétrica máxima permitida pelo condutor. Você tem agora valores fixos que você pode assumir para o seu reostato.
Pode ser que você tenha um reostato que na posição 0 ele tenha 0 ohms. Na posição número 1, ele dá uma resistência total de 5 ohms. E pode ser também que você tenha uma posição 2 com 10 ohms, posição 3 com 15 ohms. Você pode ter intervalos que não são a uma razão constante, né? Você pode ter um reostato que na posição número 1 ele dê uma resistência total de 10 ohms. E aí na próxima posição ele dê uma resistência total de 25 ohms, beleza? Então, ao contrário do reostato de Coulson, que era de variação contínua, que poderíamos pegar qualquer valor entre o zero e a resistência máxima, os reostatos de variação descontínua escolhem valores específicos entre o zero e a resistência máxima permitida, beleza? Essa é a grande diferença de um para o outro. O principal exemplo do reostato de variação descontínua é o reostato de pontos, e o seu funcionamento é baseado na associação de resistores em série, conforme você pode verificar neste esquema. Veja que a corrente elétrica percorre todos os resistores ao mesmo tempo. É a mesma corrente. E, se a corrente é a mesma para os resistores, dizemos que eles estão associados em série, beleza? E para que possamos definir a resistência equivalente entre esses carinhas, podemos simplesmente somar as resistências de cada resistor. Nesse caso, a resistência equivalente seria R1 mais R2 mais R3. Veja como é que podemos criar um reostato de pontos através desse princípio de funcionamento. Veja que temos aqui um resistor número 1, um resistor número 2, um resistor número 3, e temos aqui uma manivela que pode ser colocada em qualquer uma dessas posições destacadas. A depender da posição escolhida, nós teremos somente um número exclusivo de resistores em funcionamento. Por exemplo, se colocarmos a manivela neste pontinho daqui, nós escolheremos o resistor R1 para receber corrente elétrica. Veja que esse trechinho daqui não tem continuidade com o restante do circuito elétrico. Portanto, não serão escolhidos. Então, R2 e R3 são anulados nessa configuração e a resistência equivalente desse reostato será somente R1. Se trouxermos a manivela para uma nova posição, como por exemplo essa daqui, poderemos incluir o resistor R2. Note agora que a resistência equivalente do reostato aumentou, será R1 mais R2. Logicamente que podemos incluir R3 nessa brincadeira também, sem problema algum. A única coisa que você precisa tomar cuidado é que esses resistores individuais possuem valores fixos, e é por isso que a variação é descontínua. Por exemplo, imagine que esse carinha daqui valha 3 ohms. Esse carinha tenha uma resistência de 5 ohms e esse carinha daqui tenha uma resistência de 2 ohms. Quando você coloca a manivela aqui, esses daqui são ignorados. Então a resistência total seria de 3 ohms. Veja que você não consegue gerar uma resistência de 1,5 ohms, por exemplo, né? Como era na variação contínua para o reostato de Coulson, né? Que você conseguia qualquer valor entre o zero e o valor máximo permitido. Aqui, no reostato de pontos, você só consegue resistências específicas, né? Até você chegar na resistência máxima, que nesse exemplo seria de 10 ohms, né? Se você somar todas essas resistências.
Mas aí você conseguiria gerar um reostato ou de 3 ohms, ou de 3 mais 5, que é 8 ohms, ou de 3 mais 5 mais 2, que seriam 10 ohms. Então você conseguiria de 0 até 10 somente esses valores, ou de 3, ou de 8, ou de 10 ohms, beleza? Variação descontínua. Tranquilinho? Para os símbolos utilizados para os reostatos, nós temos vários, porém, os mais comuns são estes daqui, beleza? Não se assuste com algum material que traga um símbolo diferente. A questão, o material, o livro serão obrigados a te dizer que aquilo é um reostato, beleza? Vamos agora praticar tudo que nós aprendemos até agora. Entre os pontos 1 e 2 do circuito da figura abaixo, mantém-se a DDP de 110 volts. Legal. Entre esses pontos, nós temos sempre uma tensão elétrica de 110 volts. Vamos anotar esse dado. O cursor C está no ponto médio entre os pontos 3 e 4. Isso é essencial. Isso porque, se o cursor está posicionado neste ponto e, de acordo com a questão, nós temos o ponto médio entre 3 e 4, nós teremos somente metade do comprimento deste resistor. E como nós aprendemos, o comprimento e a resistência são grandezas diretamente proporcionais, de tal forma que se você está pegando metade do comprimento desse reostato, nós estamos selecionando metade de sua resistência total também, ok? Quer dizer, então, que nós teremos 100 ohms funcionando plenamente, então não mais 200, né? E os outros 100 que estão para cá entrarão em curto, de acordo com o que vimos na aula de hoje, beleza? A intensidade da corrente elétrica que passa pela lâmpada é de 0,5 amperes. Calcule a resistência RL da lâmpada. Pessoal, perceba que essa lâmpada RL e esse trecho do resistor são percorridos pela mesma corrente elétrica. Estão, portanto, em série. Quer dizer que a resistência equivalente desse circuito, nessa configuração, será RL, que não conhecemos, mais esses 100 ohms que foram selecionados do reostato. Tranquilinho? Vamos lá. Pela primeira lei de Ohm, para a associação em série, a corrente elétrica será a mesma coisa que a DDP dividida pela resistência equivalente. A corrente que passa pelo circuito é de 0,5 amperes. A DDP é dada constante e temos aqui 110 volts. E aprendemos que a resistência equivalente é a mesma coisa que RL mais 100 ohms. Tranquilinho? Pessoal, podemos fazer meios pelos extremos. Vamos jogar esse termo para cima à medida que o 0,5 vem aqui para o denominador da outra fração, né? Então, RL mais 100 serão iguais a 110 divididos por 0,5. Veja que 110 por 0,5 é a mesma coisa que 220, né? Esse 100 passa para o outro lado, quer dizer que a nossa resistência da lâmpada será a mesma coisa que 220 menos 100. Temos então a resistência para a lâmpada de 120 ohms. Muito legal. Vamos agora para a próxima questão. A figura ao lado representa um reostato de pontos, variação descontínua, né? Na situação esquematizada, o resistor de 1 ohm é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes.
Vamos ver. Na situação esquematizada, a nossa chave, a nossa manivela, está posicionada no ponto 3. Isso é interessante porque esses resistores daqui serão desprezados nessa configuração. Consideraremos somente os resistores de 1 ohm e de 2 ohms. Veja, a questão falou que nessa configuração, o resistor de 1 ohm é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 2 amperes. Isso quer dizer que a corrente elétrica vem por aqui, passa também pelo resistor de 2 ohms e vai seguindo o seu caminho feliz da vida, tá? Então, temos uma associação em série entre esses dois carinhas, porque estão percorridos pela mesma corrente, beleza? Muito bem, essa é a análise inicial. Determine, na letra A DDP entre os terminais A e B para essa configuração, logicamente. Vamos lá. Para essa configuração, colocar aqui, da letra a resistência equivalente vai ser a mesma coisa que 2 mais 1, é 3, né? A corrente elétrica, pela primeira lei de Ohm, é a mesma coisa que U dividido pela resistência equivalente, sendo U a DDP que queremos determinar, ok? Vamos lá. A corrente elétrica que passa por esses dois carinhas é uma corrente de 2 amperes. Queremos saber a DDP e a resistência equivalente vai ser a soma entre esses resistores. 1 mais 2 igual a 3. A conta mais fácil do dia, né? A DDP vai ser, então, a mesma coisa que 3 vezes 2, ou seja, temos aqui 6 volts. Ótimo! Respondido, então, o item A. O item B deseja saber qual é a intensidade da corrente elétrica no resistor de 2 ohms quando a chave é ligada nos pontos 4, 5 e 6. Pessoal, como nós temos um reostato de pontos, a corrente elétrica que passa por um certo resistor vai ser a mesma corrente que passa pelos outros, né? Então, na letra B, nós queremos descobrir qual é a corrente elétrica total quando fazemos a ligação da chave no ponto 4, depois no ponto 5 e depois no ponto 6. Vamos lá. Vamos encontrar primeiro para o ponto 4. Eu vou chamar essa corrente de I4. E essa corrente vai ser a mesma coisa que a DDP do circuito, dividida pela resistência equivalente com a chave na posição 4. De forma análoga, a gente vai fazer isso para a posição 5 e a gente vai fazer isso, com certeza, para a posição 6, atendendo aqui aos requisitos da letra B. Muito bem, vamos lá. No primeiro caso, em que a chave vai para esta posição daqui, a corrente elétrica vai passar por esses 3 resistores. A resistência equivalente será, então, 1 mais 2 mais 3, que, com certeza, é igual a 6 ohms. A DDP sabemos que vale 6 também. 6 dividido por 6, temos aqui 1 ampere como resposta. Para a posição 5, nós teremos esses 4 resistores. É só somar o que a gente tinha antes, mais o que a gente tem agora, né? Então, temos um total de 10 ohms. Então, a corrente elétrica vai ser a mesma coisa que 6 volts divididos por 10 ohms. A corrente elétrica agora é de 0,6 amperes. E, na posição 6, temos todos os resistores. Temos a resistência máxima. Colocando o 5 agora, nós temos 15 ohms no total. Então, teríamos 6 volts divididos por 15. Isso é a mesma coisa que 12 dividido por 30, que é a mesma coisa que 4 dividido por 10. Temos, então, 0,4 amperes. Respondida, portanto, a letra B de bronquite. A letra C de cirrose quer saber qual é a máxima resistência elétrica do reostato. E isso é obtido quando temos a chave na posição 6, né? É só a gente somar
todas essas resistências e teremos o valor de 15 ohms. Perfeito! Vamos lá para mais uma questão. Um ferro elétrico pode ser regulado para passar diferentes tipos de tecidos através de um termostato que está acoplado a um resistor de resistência elétrica variável, ou seja, temos aqui um reostato. Quando ligado numa tomada de 110 volts e na posição algodão, a corrente elétrica é de 5 amperes. Vamos lá. E na posição ninho nós temos 8 amperes. Então, temos aqui algumas informações que não podemos esquecer, beleza? Temos duas posições diferentes e para cada posição temos uma corrente elétrica típica também. A razão existente entre a resistência na posição algodão, que ele chama RA, e na posição linho, que ele chama RL, vale quanto? Queremos então saber quem é RA sobre RL, beleza? Veja que, quando selecionamos a posição algodão, a corrente IA vai ser igual a DDP da fonte dividida pela resistência RA. Veja então que RA vai ser a mesma coisa que a DDP dividida pela corrente nessa posição. Se fizermos um procedimento análogo para a posição linho, teremos RL igual a U sobre IL. E a gente pode utilizar essas descobertas aqui, né? RA é a mesma coisa que, olha só, U dividido por IA. Muito bem. Legal, legal, legal. Veja que RL vai ser a mesma coisa que U dividido por IL. Quando a gente faz meios pelos extremos, levamos esse carinha para cá e esse carinha para cá. Veja só, teríamos então U vezes IL e dividimos isso por U vezes IA. Como a fonte é sempre de 110 volts, nós podemos cortar esse carinha com esse carinha. A corrente IL é de 8 amperes e a corrente IA é de 5 amperes. Veja que 8 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,6. Podemos assinalar, portanto, a letra D de diarreia. E vamos para a última questão do dia. Analise o circuito. A resistência elétrica do reostato R para que os voltímetros V1 e V2 indiquem a mesma diferença de potencial é em ohms. Pessoal, nesse circuito, nós temos uma DDP de 9 volts. Temos aqui um terminal positivo e outro negativo. A corrente elétrica sai pelo positivo, né? Em seu sentido convencional. Aprendemos que o voltímetro tem uma resistência muito grande. Então, praticamente, a corrente só vai passar por esse carinha de 4 ohms. Tranquilo? A corrente vem aqui, bonitinha, e ela vai se dividir nesses dois pontos, né? Uma parte dessa corrente I vem aqui para esse reostato e a outra parte da corrente vem para esse carinha que estamos chamando de 20 ohms. Aqui nós teremos o encontro, né, dessas correntes. Note também que nenhuma corrente passa pelo voltímetro 2, né? Voltímetro tem resistência muito grande, praticamente não recebe corrente, e a corrente elétrica segue o seu caminho aqui, concluindo o circuito elétrico. Muito bem. Pessoinhas, veja só, essa é uma questão bem tranquila. Isso porque a questão quer que esses carinhas tenham a mesma diferença de potencial. V1 acuse uma certa diferença de potencial, que é a mesma nesse carinha daqui. Mas veja só, tenha esse cuidado. Esses dois carinhas juntos têm uma certa resistência equivalente. E essa resistência equivalente está em série com esse carinha daqui. E agora tome todo o cuidado do mundo,
Porque se esses dois carinhas estão em série e eu quero que eles tenham a mesma diferença de potencial, de acordo com o enunciado, né? Ou seja, chamar essa DDP aqui de U1 e essa DDP daqui de U2. Eu quero que o 1 seja igual ao U2. É uma condição do enunciado. Olha para a primeira lei de Ohm. A corrente é a DDP dividida pela resistência. Se esse carinha e essa associação estão em série entre si, então eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. Pessoal, a questão também quer que nós tenhamos a mesma DDP para esses dois carinhas. E, para que isso aconteça, nós precisaremos que a resistência também seja a mesma. Ou seja, se eu juntar esses dois carinhas daqui, eu preciso ter uma resistência igual a 4 ohms. E isso é fantástico, porque como temos dois resistores em paralelo aqui, a resistência equivalente vai ser R, que é a resistência do reostato, vezes 20, e a gente divide isso por R mais 20, né? É a regra do produto pela soma, quando temos dois resistores em paralelo, conforme aprendemos no passado. Só que essa resistência equivalente tem que ser igual a esse carinha, ou seja, tem que ser igual a 4 ohms. 4 vai ser a mesma coisa, então, que 20R, né? 20R sobre 20 mais R. Bacana! Vamos lá, meios pelos extremos. A gente joga esse carinha para cá e coloca o 4 no lugar dele. Então, teríamos 20 mais R igual a 20R sobre 4. Veja que 20R sobre 4 é a mesma coisa que 5R. A gente faz o seguinte, joga esse R para o outro lado, né? 5R menos R vai ser 4R. Então, R vai ser a mesma coisa que 20 dividido por 4. E isso é a mesma coisa que 5 ohms. Está aí a resistência do nosso reostato. É isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha essa aula, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima aula de Eletrodinâmica.